Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando mais um programa diário espiritual. Queremos agradecer então a sua audiência, queremos agradecer a sua presença sempre conosco. Você poderia estar fazendo tantas coisas, mas tirou esse momento para estar aqui conosco. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. E vamos então nesse nosso programa hoje conhecer a vida de Santa Ângela. Com certeza ela tem algo a ensinar a cada um de nós para que possamos também nós vivermos o amor de Deus. Ela que é mais uma dessas cristãs que é o evangelho vivo para todos nós. Não é aquele evangelho tão espiritual. Ela coloca em prática os mandamentos, as orientações que Deus deu a cada um de nós. Se a gente olhar para a vida dela e também colocar isso em prática na nossa vida, estaremos cada vez mais próximos do nosso Deus. Então vamos conhecer a vida de Santa Ângela. Nasceu na Itália no ano de 1248 em Foligno, próximo a Roma, numa família muito rica, mas infelizmente não vivia o amor a Deus. Dentro deste ambiente indiferente a Deus e à igreja, a menina foi crescendo. Ela foi para o sacramento do matrimônio e teve vários filhos, mas todos os filhos e o seu esposo faleceram, deixando-se levar por uma vida distante de Deus. Entregava-se às festas, às vaidades, cada vez mais longe de Deus e dela mesma. Até que sentiu o toque da misericórdia do Senhor. Ele tocou seu vazio essencial. Foi quando recorreu à Virgem Maria e buscou o sacramento da reconciliação. Ela tinha 40 anos quando se abriu para este processo maravilhoso que se chama conversão, numa peregrinação a Assis. Ela fez uma profunda experiência com o amor de Deus. Doou todos os seus bens aos pobres, entregou para a família franciscana e viveu uma vida reclusa, saindo somente para peregrinações em Assis. Santa Ângela foi instrumento de conversão a partir do momento em que se abriu e levou a sério a sua vida de conversão. Santa Ângela de Foligno, rogai por nós. Como nós podemos perceber na vida de Santa Ângela, ela começou o seu processo de conversão aos 40 anos de idade. Então, ou seja, nunca é tarde para começar a caminhar nos trilhos do Senhor. Ela teve uma vida difícil, por mais que tivesse bens materiais, fosse muito rica, mas não tinha a paz dentro de casa. E ela, então, não tendo uma boa família que tinha essa vivência cristã, com certeza ela cultivou muitos vícios, muitos pecados, mas ela sentiu, então, um grande vazio e sentiu também a misericórdia de Deus agir sobre a sua vida. E ao partir, então, desse momento que ela foi acolhida por Deus, ela mudou completamente, radicalmente a sua vida aos 40 anos de idade. Começou então uma linda caminhada de conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aí agora, você deve estar pensando, mas já estou velho demais, então não tem jeito. Tem jeito sim. Nós vemos a vida dessa nossa santa de hoje, ela percebeu que realmente foi acolhida por Deus, sentiu o amor misericordioso dele. Então, que você se sinta também acolhido por Deus, sinta-se nesse processo de conversão. Não deixe, então, que o rigorismo, não deixe que a soberba deixe você perder a sua salvação, mas tenha um coração humilde, um coração que, de fato, acolha essa misericórdia de Deus na sua vida. E ela, então, começou esse processo de conversão se dedicando a uma vida religiosa. Que você também possa ser cada vez mais religioso, seja uma pessoa de oração, uma pessoa de doação, de caridade, que com certeza sempre a graça de Deus vai lhe ajudar a viver esse processo de conversão e também escrever uma bela história para poder apresentar ao nosso Deus. E com certeza nós vemos isso hoje no Evangelho, vamos ver isso no Evangelho. Muitos homens que também foram chamados por Jesus escreveram uma bela história para assim poder deixar essas páginas maravilhosas para que a gente possa colocar em prática e viver essa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos o Evangelho de São João, capítulo 1,
versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram ver onde ele morava. Nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, preparemos então o nosso coração para mais uma vez também ouvir a palavra de Deus, a reflexão que nós vamos fazer da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos inspire, para que eu possa ser inspirado para falar para vocês, mas que também o Espírito Santo possa tocar os seus ouvidos, para que você possa entender essa palavra segundo a vontade de Deus. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. No Evangelho de hoje, nós vimos que João Batista viu Jesus passando e ele apontou para ele e disse aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos então de João Batista deixaram João e foram atrás de Jesus. Se João fosse uma pessoa mal intencionada, o que ele poderia dizer? Se eu fizer isso, se eu apontar Jesus como Salvador, eles vão me deixar de lado e eu vou ficar sem discípulos, sem quem me siga, e eu vou ficar muito triste, vou ficar desanimado, minha vocação vai perder o sentido. Mas pelo contrário, João fez a vontade de Deus. A sua missão só teve sentido enquanto o Messias chegava. Por isso que João teve a coragem de apontar para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos que João tinha ali consigo já deixaram o mestre e assumiram o novo mestre, que é Jesus. E eles seguiram Jesus. Jesus, percebendo que estava sendo seguido, o que aconteceu? Se vira para ele e pergunta: que procurais? E eles perguntam: Senhor, onde moras? Nessa pergunta que os discípulos fazem, não é nem tanto querendo saber qual é o endereço da casa de Jesus, mas sim, os discípulos estavam querendo saber qual era o segredo que estava acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o mistério que Jesus trazia consigo. E Jesus então disse: vem ver. E eles foram e se alegraram por aquilo que experimentaram. E esse encontro com Jesus foi tão marcante que João fala, foi por volta das 4 horas da tarde. Ou seja, meu irmão, minha irmã, e o nosso encontro com Jesus? Será que foi tão marcante como o de João no Evangelho de hoje? Será que a gente lembra o dia, a hora que nós fomos chamados por Deus? Como nós fomos tocados por Deus para viver essa vida plena de testemunhá-lo? Se realmente a gente consegue lembrar desse momento, a nossa vocação foi tocante, como também foi na vida de João. Mas não é se a gente não lembra que a gente não se sinta chamado, mas que a gente possa ressignificar então a vocação de cada um de nós. E como, seguindo o Evangelho de hoje, nós percebemos
que André, ao fazer essa experiência com Jesus, ele volta então todo entusiasmado e conta para o seu irmão Simão e o leva também até Jesus. E Jesus então faz uma profecia acerca da pessoa de Simão. Olha, tu é Simão, filho de João, mas a partir de hoje tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, Jesus já estava indicando qual seria a missão de Simão, que ele não seria mais Simão, e sim Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Na palavra de Deus, todas as vezes que mudam de nome, é sinal de que Deus está entregando uma missão muito importante. Então, e Pedro, com certeza, consegue perceber isso na sua vida. Que nós, então, saibamos, caríssimos irmãos e irmãs, reconhecer que, de fato, o Senhor tem uma missão para todos nós. Que sejamos esses Andrés na vida dos nossos irmãos, levá-los até fazer a experiência com Jesus. Mas também nos sintamos como Pedro, que o Senhor dirige um chamado especial para ajudar a construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Nós que estamos nesse ano da campanha da fraternidade, que vamos celebrar daqui a alguns meses, vai nos convidar a refletir sobre a violência. O que nós temos feito sobre a violência? Será que nós temos cultivado a paz ou ainda o nosso coração ainda gera muita violência? Que nós então possamos ser esse anunciador da paz, essa paz que traz também consigo o próprio Deus, o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, façamos mais uma vez a consagração a Santa Rita, a Santa das Causas Impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Aviso da comunidade. Então, hoje, às 18h15, aqui na SBT Alto Araguaia, assista um programa preparado com muito carinho para você, o programa Segue-me, que é da nossa igreja. Às 19h30, teremos missa na Capela São Sebastião. E amanhã, sexta-feira, às 6h30, também será a primeira sexta-feira do mês. Então você sinta-se convidado a participar da celebração eucarística às 6h30 e durante todo o dia o Santíssimo vai ficar exposto, aguardando a sua visita. Nós que estamos nesse primeiro mês do ano, com certeza, se você deseja ter um bom ano, vá até a igreja, faça a experiência com Jesus, coloque os seus projetos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, que Ele vai conduzir durante todos esses 12 meses desse ano na graça. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desse programa diário espiritual. Que você possa, mais uma vez, receber e renovar a bênção de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa diário espiritual.